Ok, já temos quórum para iniciar. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta a 37ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida o vereador Ninfo para fazer a leitura do versículo bíblico. Pode fazer, vereador. Alonso, deixa só abrir o seu áudio aqui. Vereador Ninfo, o senhor libera aí o seu áudio aí, tem uma maneirinha, libera o seu, aí está liberado, ok. Não está saindo sua voz, vereador. Espera só um pouquinho, vereador Ninfo. Agora, espera só um pouquinho. Tenta para ver agora. Alô? Oi, vereador. Pergunta se alguém escuta. Alguém está escutando o Ninfo? Faz um sinal positivo aí. Agora deu, agora deu. Não, eu não estou ouvindo. Está ouvindo? Não, ninguém está ouvindo ninguém. É lá? Vereador Ninfo, o senhor está com problema aí no áudio do senhor aí. É aí no seu aparelho. Vê se o senhor consegue. Alô? Agora sim. Então, tá. Tirei essa, tranquilo. Obrigado, presidente. Desculpe o contratempo. Não. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lida a palavra do senhor, meu presidente. Obrigado, vereador Ninfo. Lembrar os colegas vereadores, quando quiserem fazer a leitura, porque a gente não consegue se comunicar aqui pessoalmente, fazer igual o vereador Ninfo, posso fazer hoje, né? Quem quiser preparar para segunda-feira, tal, né? Obrigado, vereador Ninfo. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a 36ª sessão ordinária, realizada em 2 de junho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador James Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e os demais que assistem a essa sessão, recebemos apenas o memorando de número 21/2020 do gabinete do vereador Adilson Girardi, justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 1º de junho de 2020. Era apenas isso que continha essa secretaria. Obrigado, vereador James. Tribuna Livre, artigo 122 do Regimento Interno. Suspensa durante o período da pandemia. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. O PROS, por 2 minutos. PROS, vereador Paraíba. Senhor presidente, vereador e vereadoras, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Amigos, colega vereador, eu estou chateado com o secretário da Saúde, Jean. Então a senhora, a dona Maria Rodrigues da Silva, ela está com mais de 3 anos que está acamada, esperando uma cirurgia do joelho. E essa cirurgia já era para ter feito dia 15. E eu entrei em contato com o Jean, ele não deu nenhuma resposta para mim. Eu acho assim um desrespeito a essa senhora, ela querendo andar, querendo fazer a cirurgia. Eu acho que devia ter um pouco de respeito a essa cidadã. Então é o seguinte, eu quero falar aqui para vocês que até segunda-feira, se o secretário da Saúde não fizer essa cirurgia nessa senhora, eu vou lá para frente do Hospital São José e só vou sair de lá quando fizer essa cirurgia. Porque isso aí não se faz. Isso é um desrespeito.
Obrigado, presidente. Ok, vereador Paraíba. O PSD, vereador Fábio. Vereador Fábio, abre mão. O MDB. Quem vai falar? Vereador Pelé. Abre lá, Pelé, o seu. Abre. Aí, ok. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Quero dizer que hoje eu estou muito contente, muito feliz, pela uma situação que a gente vinha lutando há muito tempo para acontecer. Hoje recebi uma ligação do secretário Miguel, que era o que ele falou: a hora que acontecer isso, vereador, eu vou passar em primeira mão para você. Agradeço a ele, porque aqui nós temos uma grande melhoria para acontecer aqui na nossa região dos Espinheiros, que é a rota gastronômica da Ilha dos Espinheiros. Aqui todos os vereadores sabem a moção que a gente fez aí, 162, 2017, todos os vereadores votaram a favor, e hoje o secretário me ligou dizendo que a primeira etapa do processo ele assinou hoje para acontecer essa requalificação aqui do Espinheiro da rota gastronômica. Que essa primeira etapa é de 1.678.475,11 centavos. Eu quero agradecer ele, que tenho certeza que isso para a nossa região vai melhorar muito, vai trazer emprego, renda, lazer. Eu acho que aqui nós vamos ter uma grande melhoria na região, que o povo esperava muito, os comerciantes aqui da região. Eu acho que nós precisávamos de essa melhoria para trazer isso que o nosso bairro precisa, a cidade precisa. Eu acho que isso não vem trazer hoje só para os Espinheiros, essa melhoria, com certeza vem trazer para a região leste, para Joinville. Isso vai ser uma transformação para a nossa região. Então, eu quero dizer para os moradores aqui do nosso bairro que nós vamos, com certeza, nós vamos ter uma grande melhoria. E essa primeira apresentação das propostas vai ser no dia 7/7, vai ser abrir para as empreiteiras aí para ver quem vai licitar essa obra ou não, para iniciar essa obra. Então, eu acho que aqui para a nossa região nós vamos ganhar muito. Isso apenas é uma primeira parte. Com certeza que esse processo, esse projeto, é um projeto muito grande que vai trazer grandes melhorias. Tenho certeza que não só a região dos Espinheiros, igual eu falei, não só a região leste, mas Joinville vai ganhar com isso. Com certeza, hoje, dos bairros que melhor que nós temos para investir no turismo, hoje se chama o bairro Espinheiros. Não por morar aqui, os vereadores sabem, é uma região rica, que podemos investir muito no turismo, que com certeza vai trazer grandes melhorias para a cidade, e a cidade necessita desses lugares de investimento. E aqui é um lugar, se olhar com carinho, olhar com atenção, tenho certeza que o Espinheiros aqui vai trazer muita coisa boa para a cidade. Então, eu quero agradecer aqui, hoje, primeiramente, os comerciantes que iniciaram junto com a gente aí esse processo para que isso aconteça. O Adelar da Pizzaria Espinheiros, que esteve junto no meu gabinete, Paulinho, do restaurante Paulinho, que esteve no gabinete para iniciar isso, Polinésia, o Osmar do restaurante Polinésia, o presidente dos sindicatos de hotéis, o seu Raulino. Também quero agradecer aqui ao prefeito que acatou isso, quando essa moção saiu, acatou para que isso pudesse acontecer, ao prefeito, ao secretário Raulino da Secult, ao secretário Miguel da SAP, que hoje assinou, ao secretário Danilo da CEPUD, que hoje não é ex-secretário, mas também fez um trabalho muito forte para que isso acontecesse, e ao secretário Romualdo da CEINFRA, que trabalhou no projeto para que isso acontecesse. Então, a gente tem que agradecer muito essas pessoas para que isso está acontecendo, porque todo mundo sabe que aqui é uma região de mangues, uma região que é difícil acontecer, porque o meio ambiente, quando pega essas regiões, se torna difícil. Sempre tem um problema que, às vezes, fica difícil para acontecer. E tudo isso foi superado. Agora, conseguimos a liberação de tudo para iniciar essa obra. Então, tenho certeza que isso vem trazer uma grande melhoria para essa região, que
que nós esperávamos tanto, não só a gente, todos, o bairro, a cidade, eu acho que espera isso de nós, que nós podemos fazer um grande trabalho para trazer essas melhorias que eu acho que a cidade precisa. Eu vou deixar a palavra um pouco para os outros vereadores aí também, que eu estava vendo muito, eles iam deixar eu falar, mas eu sei que outro vereador aí quer falar também, vereador, e agradeço. Valeu, obrigado, e esperamos que isso aconteça, é isso que a gente espera. Obrigado, senhor presidente. Qual é o próximo? Vereador Roque Matei. Eu gostaria de primeiro parabenizar, boa noite a todos, né? Boa noite aos vereadores, aqui nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu gostaria de parabenizar o vereador Pelé pela luta, né? Pela batalha aí por trazer mais melhorias para o bairro Espinheiros, né? E dizer que alguns anos atrás, uns quase 20 anos atrás, eu estava numa reunião na CIG, vereador Ninfo, e lá nós tínhamos o Jaime Lerner, teve dando uma palestra por lá, e ele falava uma coisa muito importante, né? Que Joinville, naquele planejamento, enfim, estava de costas para o mar, né? Eu ouvi muito essa frase marcou muito naquela época, né? E de lá para cá, né? Eu vejo que nos últimos anos, Joinville começou a olhar de frente para o mar, né? Foi a porta do mar, foi feita ali, né, vereador Pelé? E hoje, quando o vereador Pelé, na sua luta, né, junto com a comunidade dos Pinheiros, vem anunciar, e aí eu quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, parabenizar o prefeito Udo, que colocou Joinville de frente para o mar, isso é importante, né? E que essas melhorias, esse empreendimento, que é um empreendimento grande ali no Espinheiros, não só vai beneficiar Joinville, vereador. Hoje nós temos a Baía da Babitonga ali, que é uma beleza, para quem conhece, é uma das belezas que encantam os visitantes da nossa cidade. Quando a gente sobe o Mirante, que foi outra obra importante do nosso governo, né, vereador Richard, e lá de cima a gente contempla a Baía da Babitonga, nós sabemos o valor que essas obras que estão sendo feitas ali no Espinheiro vão trazer para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado e para o turismo local. Então, parabéns, né, por tudo que está acontecendo aqui na região leste da cidade. E aí, uma outra obra de grande monta, que é a requalificação da Rua Urbano Schmidt, da Rua Helmut Fauger, da Rua Albé, que são obras importantes que vão levar o nosso turista, o joinvilense, para essa região, para desfrutar de todo esse ambiente maravilhoso. São obras que estão acontecendo também. Então, Joinville, a região leste está ganhando muito, mas Joinville ganha como um todo. Então, parabéns, Pelé, sucesso aí na tua caminhada, sucesso a todos os moradores ali da região leste, que vai beneficiar a Joinville, Santa Catarina, o Brasil e, quiçá, o mundo também. Então, eu devolvo a palavra ao vereador Richard, que vai fazer aí uso desses 3 minutos que nos restam. Muito obrigado. Obrigado, nosso líder MDBista, vereador Roque Matei. Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar aqui. Eu, como morador da Zona Sul, hoje estou bastante entusiasmado com o início das obras, equalizando também um pouco aí a infraestrutura da Zona Sul da cidade. Começou hoje a Rua Santa Catarina, a empresa que ganhou foi a mesma empresa que fez a Rua Blumenau, portanto, nós temos aí bons prognósticos em relação à execução da obra, está bem acelerada já, já tocou aí mais de 550 metros só de descascando o asfalto e preparando já toda a infraestrutura, principalmente na pista do ônibus, então está bem acelerado. E aí, vereador Cláudio Aragão, a base governista, nós conseguimos aí um feito bastante importante e é uma luta de muito tempo. Muitos falavam aí da execução da Copacabana e aí não vai ser apenas a Copacabana. Nós vamos tratar, está sendo tratado já em fase final, portanto, em julho, deve estar já no processo licitatório o eixo, chamado Eixo Copacabana, viu, vereador Fábio D'Alonso? Vossa Excelência, que tem bastante amigos naquela região, também é importante, porque começa lá na Rua Sorocaba, dentro da Rua Francisco Alves, tem toda a infraestrutura
segmentada desde lá da Copacabana até aquele ribeirão ali do lado do Virgínia Soares, para fazer acesso e toda a drenagem. Depois, lá em cima, na rua Antônio Ramos Alvim, e segue então até a rua Rio Grande do Sul. Então, é um grande feito que tenho certeza que nós começamos esse ano. Obviamente que o próximo prefeito deve inaugurar, porque é uma obra de porte bastante significativo, serão aportados cerca de 12 milhões, e é uma grande conquista aí para os moradores da Zona Sul e que a atual administração gerenciou em momento certo, né? Muita gente diz, deixa para o último ano, o governo são feitos de 4 anos, não é feito de 3, de 1 ou de 2, e cada um, dentro da sua capacidade administrativa, vai fazendo o que lhe é conveniente fazer. E eu sempre defendi aqui a educação, portanto, os grandes investimentos desse governo marcaram muito, porque nós podemos até nos degladiar aqui nas discussões, mas é impossível não reconhecer que esse governo assumiu com 19 escolas aí interditadas, aliás, fechadas, e mais uma série de escolas interditadas. E teve um carinho e uma determinação, na verdade, uma responsabilidade para adequar toda a questão da educação desse município, que hoje vira uma referência. Vereador Paraíba, eu, assim como o senhor, também tenho as pessoas que me procuram, e aí existe um sistema no estado de Santa Catarina chamado CISREG, que regulamenta todas as cirurgias que foram prejudicadas por conta do Covid-19, o próprio governador salientou isso na última reunião que teve, com os investimentos feitos para essas cirurgias, e agora está voltando ao normal. Tenho certeza que o secretário Jean de telefonar, isso faz parte do papel de ser secretário, e nós temos aqui informações a dar à nossa comunidade. Mas é importante dizer que o secretário Jean vai observar dentro do sistema que regulamenta toda a cirurgia ou os atendimentos feitos pela Secretaria de Saúde, e tenho certeza absoluta que lhe responderá, até porque conheço o Jean e sei das responsabilidades que tem tido à frente da Secretaria de Saúde da maior cidade do estado. E nós somos referência no país na saúde. Obrigado, presidente. Agora o PL, vereador Ninfo. Abre lá, João. Agora? Sim. Obrigado, presidente, senhores e colegas vereadores e vereadoras. Eu saúdo a todos e queria, em especial, enaltecer o que falou ontem o vereador Roque Matei sobre a situação da prefeitura e da arrecadação, tendo em vista que foi apresentado aí no plenário a questão do quarto trimestre, onde a queda foi de 17% da arrecadação em relação a 2019. E o vereador Roque ainda levou adiante o assunto, foi falar com o secretário Flávio da Fazenda, e esse lhe informou que a perda do mês de abril e maio está orçada em 22 milhões de reais. Portanto, abaixo da previsão, 22 milhões. E aí ele ressaltou a preocupação que isso é para ele, naturalmente, transferiu toda essa preocupação para nós todos, enalteceu para que a gente possa, de alguma forma, nos preocupar com isso. Por isso, vereador, muito obrigado por essa oportunidade, o senhor foi muito feliz, porque é o momento que nós estamos vivendo no país. Veja, as empresas, especialmente na área de hotelaria, onde eu estou, elas perderam 100% da arrecadação, 100%. O senhor se preocupava e deve se preocupar mesmo, nós todos nos preocupamos, como pagar os funcionários públicos se não houver arrecadação. E a pergunta é, como a empresa, a iniciativa privada vai pagar os seus empregados se não há arrecadação, não há faturamento? Eu já dizia aqui para vocês, eu pessoalmente tenho 1.665 colaboradores em casa, esperando o amanhecer para ver se sobreviverão a essa grande pandemia que está por aí. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com isso. Eu levo adiante o que dizer de quem está na gastronômica, na via gastronômica, que viu seus negócios fechados, parados, reduzidos o seu faturamento, muitos deles a zero. E que preocupação nós, vereadores, temos
para recuperar esta situação? De que forma nós podemos fazer para trazer para esses empresários que geram emprego e renda oportunidade de sobrevivência? Realmente é dramático. Vamos para a rua Jerônimo Coelho, ali então nem dá para falar. Voltemos para a rua Otto Bem, que hoje está bonita, mas no período que esteve parada por mais de ano, que prejuízo isso trouxe para nós todos. Portanto, nós podíamos ter resolvido esse problema da gastronômica, assim como da Otto Bem, Jaco Eisel, enfim, se tivéssemos agido com mais eficiência no controle do projeto do Rio Matias. Nós não o fizemos e, consequentemente, estamos vivendo esta situação dramática que, de alguma forma, nós precisamos fazer. Ontem mesmo tivemos uma reunião da Comissão de Urbanismo e, por mais que o nosso presidente da comissão, Jaime, tenha se esforçado para levar o assunto à frente, a reunião foi novamente sem resultado. Por quê? Porque nós somos incapazes, incompetentes, desqualificados para julgar esse assunto, porque não é da nossa alçada. Quem julga isso é uma CPI. Foi convocada uma nova reunião, uma nova reunião para a próxima quarta-feira, onde o secretário Miguel, o 048, vai estar presente. Resultado vai ser zero, porque nós não temos qualificação para discutir o assunto. Portanto, pensem bem, assinem a CPI, que nós haveremos de solucionar o problema do Rio e também de Joinville. Muito obrigado. PSDB, quem vai falar? Vereador Odir? Pode abrir lá o Odir. Ora sim. Obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham pela rede social, quero fazer uma consulta aos meus nobres pares, a vereadora Iracema, o vereador Facchini, se quiserem fazer uso depois da palavra, só façam um sinal aí que é com prazer que a gente sempre gosta de ouvir os membros do nosso partido. Mas, senhor presidente, gostaria de dizer que, no dia de hoje, lendo o blog de um dos jornalistas aí da cidade, onde o prefeito quer incutir em nós, vereadores, os 5 vereadores, dizendo que as obras do Rio Matias estão assim porque os 5 vereadores que quiseram uma CPI, que por não conseguirem isto, a finalidade de se montar uma CPI, não tivemos uma outra alternativa a não ser procurarmos os outros órgãos de controle externos, que são o Ministério Público, o Federal, Estadual e o Tribunal de Contas. Vejamos, senhores, com essa denúncia feita por nós 5 vereadores, quanto a cidade ganhou. O que acontece? Isso daí vai ficar esclarecido na próxima terça-feira, às 15 horas, quando o secretário Miguel, e eu quero falar com ele de frente, para dizer para ele o que nós falamos há 1 ano e pouco atrás. Vejam, senhores, essa obra só foi verificada, esse problema gravíssimo, porque, com certeza, quando o juiz determinou a perícia, uma perícia a essa obra, com certeza aí nós tivemos alguém que fosse lá e verificasse se isso
estava tudo em ordem, vereador Nifo. Agora, eu quero dizer aqui, e já me expressei isso ontem na comissão, e aqui quero parabenizar o vereador Jaime pela condução ontem da reunião. Eu estou muito preocupado com o ofício que foi encaminhado ao Tribunal de Contas. Não preocupado com o conteúdo, mas a minha preocupação é com relação à questão de que, veja que vergonhoso, ora, a responsabilidade da condução da obra é do CEINFRA. No entanto, as respostas ao Tribunal de Contas, nem sequer o ofício de resposta ao Tribunal de Contas, o secretário Romualdo não teve nem conhecimento. E quero dizer aos senhores vereadores, este ofício, o vereador Maurício, que Vossa Excelência também, eu acho que todos os vereadores têm um conhecimento profundo, ele está imputando a responsabilidade de todos os fatos que aconteceram na obra ao secretário Romualdo. O Romualdo é inaceitável que um secretário, um forasteiro, venha aqui e quer imputar num cidadão íntegro, um cidadão honesto, pessoa que sempre se faz presente nas nossas reuniões, uma pessoa humilde, simples, que é o secretário Romualdo. Eu alertei ele ontem, nós alertamos ele ontem sobre esse problema, vereador Nifo. Nós fomos muito claros, porque é inadmissível. O Miguel vai embora, tem menos de 6 meses, vai embora e vai deixar essa cidade aí como está, abandonada. Está aí, o vereador Nifo está mostrando a carta-resposta. Então, o Romualdo, que é companheiro, amigo de tudo, faz aquilo que está dentro da sua competência e das possibilidades. O Romualdo não merece isso que o secretário da administração está fazendo com ele. Vereador Maurício, o senhor é testemunha disso. Imputa neste ofício a responsabilidade toda à CEINFRA. Então, eu quero aqui, o que é correto é correto. Romualdo, cuida. Ele vai embora e vai botar você, o seu nome na lama. Portanto, eu estou lhe dizendo, Romualdo, que eu lhe conheço há muitos anos. Então, eu quero te pedir, cuida com esse forasteiro que acabou com a nossa cidade e vai acabar também, e quer acabar também com você, Romualdo. Obrigado. Para o PSL, vereadora Tânia. Onde está a senhora? Tá ali. Pode falar, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste e acompanha pelo YouTube. Eu tenho dois questionamentos para fazer aqui. Um seria, eu recebi da Kelly, uma munícipe que mora entre o Boa Vista e Espinheiros, que eu sei que está passando um caminhão pulverizando na prevenção do mosquito da dengue. Nada contra, eu acho importante, até porque nós estamos com um problema seríssimo na cidade. Mas solicitei ao secretário também que ele me passe a composição desse veneno que está sendo pulverizado, porque hoje é o 4º cãozinho que eu recebo informação que teve diagnóstico de intoxicação, e todos da mesma situação. No ânus saindo sangue, toxemia grave, principalmente no fígado, enzimas alterados. Os animais, afetam o rim e o fígado com muita força. E um desses animais, um pouquinho antes de começar a sessão, a pessoa me ligou, a tutora, pedindo uma clínica, uma orientação de clínica, e eu ouvia o cachorrinho gemer de tanta dor.
Então, às vezes, é importante, né, para o controle da dengue, mas tem que ver se realmente se a contaminação é referente a esse produto, mas é importante que a gente saiba, porque é como uma pessoa falou, e os animais de rua, como é que ficam? Esses têm tutor, os tutores já resolveram. A Kelly, ela levou na clínica e logo em seguida mais 3 animaizinhos, a veterinária falou com o mesmo diagnóstico e na mesma região. Então, eu estou pedindo ao secretário a composição desse produto para ver se ele pode atingir animais caninos, né? Principalmente em via pública ou na hora que eles estão no quintal, ou se eles têm algum problema de alguma doença, tipo a Covid, né? Se alguém tem alguma doença de hipertensão, outro tipo de doença pode ser contaminado com mais frequência. Então, os animais também, a maioria desses animais, não todos, mas tinham problemas por ser idosos. Uma outra coisa, senhor presidente, que eu venho pedir, e também através do ofício, a Lei Complementar 532 de junho de 2019, que foi sancionado pelo prefeito, onde que os animais castrados, felinos e caninos, as fêmeas, têm aquela marquinha, né, para que seja marcado em relação à castração. Eu venho solicitar a SAMA que faça um comunicado não somente para as clínicas que hoje fazem a castração com o convênio da prefeitura, mas também aquelas que não fazem o convênio com a prefeitura, para que façam a marquinha. Por que eu falo isso? Semana passada, resgatei uma cadela com os pontos da castração ainda, mas sem a marquinha. E, como não foi chipada, que foi uma castração social, eu estou procurando a clínica também, mas com certeza nesta clínica não está sendo feito o que diz a lei. Então, é importante que a SAMA envie para todas as clínicas do município de Joinville essa informação da lei para que as mesmas, todas elas, façam esse procedimento de suma importância para o bem-estar animal. Era isso. Ok, vereadora. Agora o PSC. Quem vai falar? Senhor presidente, tivemos uma conversa. Vereador Jaime. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público, aquele que nos acompanha pela plataforma virtual. Hoje, dia 3 de junho, participei às 15 horas da reunião virtual da Comissão Especial de Combate a Coronavírus e fiz um requerimento solicitando urgentemente a volta do transporte eficiente, aprovado pelos membros da comissão. O retorno do transporte eficiente se torna uma necessidade urgente, pois muitas pessoas necessitam desse serviço, a fim de poderem se deslocar para a realização de consultas médicas, exames e outros procedimentos relacionados à saúde. Mas também precisam do transporte eficiente para outras questões, as quais o transporte eficiente se torna muito eficaz e necessário. Então, diante desse pressuposto, volta a bater na tecla. Não podemos esquecer daquelas pessoas que depositaram confiabilidade em nós. Precisamos nos posicionar ainda mais em favor das pessoas portadoras de deficiência. Aliás, essa sempre foi uma das minhas bandeiras. Enquanto viver, vou defender os necessitados, aqueles que precisam de auxílio e contribuição, muito mais agora, diante de um quadro de pandemia mundial. O transporte eficiente é um serviço prestado pelo sistema coletivo do nosso município e se apresenta como um serviço diferenciado, exclusivo, com o fim de atender as pessoas com mobilidade reduzida. Com a paralisação desse serviço, as dificuldades ocasionadas não são pequenas e trazem sofrimento para quem mais precisa de ajuda. Portanto, nesse momento,
quando eu apresentei o requerimento, e foi aprovado pelos membros da comissão, senhores vereadores, com todo o cuidado, através dos procedimentos da prevenção. O transporte coletivo, já temos a data do retorno, que é segunda-feira. Mas o transporte eficiente, nós não temos nenhuma data. E essas pessoas estão esperando de nós. Essas pessoas precisam desse transporte. E precisam mesmo. Sabemos que a dificuldade do deficiente, dos atendimentos que ele precisa, do deslocamento que ele precisa, não pode ser deslocado com qualquer veículo, precisa desse trabalho. Por isso, essa cobrança que vem a nós, como Vossas Excelências também devem ter recebido. Eu quero mais uma vez pedir para que o próprio Poder Executivo, que é uma determinação para que o transporte eficiente volte à normalidade para poder atender as pessoas que mais precisam, e precisam mesmo. As pessoas conhecemos e sabemos que precisam, e sem esse atendimento ficam impossibilitados de poder se deslocar. Então, peço a Vossas Excelências também o apoio em prol das pessoas deficientes e o retorno do transporte eficiente às pessoas que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, alguém do PSC? Não, né? Agora o PDT, vereador James. O vereador Lio quer falar? Só um minutinho, só um minutinho. Vereador Lio, o senhor quer falar? Vamos abrir lá, então. O vereador Jaime não falou, né? Consegue abrir lá o do Lio? Lio Wilson? Tá? Aí, Lio. Fala, Lio. Me ouve aí? Sim. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres vereadores, e público que nos assiste pelo YouTube, no canal do YouTube. Hoje pela manhã, estivemos com o secretário Braulio, né, que cuida da logística de trânsito na cidade de Joinville. Levamos algumas demandas relacionadas a tantas e tantas cobranças, diz respeito ao fluxo da nossa cidade, consequentemente a segurança, né, dos pedestres, sobretudo, porque a gente sabe, uma cidade grande tem as suas dificuldades e desafios para qualquer gestão no que diz respeito à humanização do trânsito. Uma Joinville com mais de 600 mil pessoas, com mais de 300 mil veículos, não poderia ser diferente. Né? E estivemos lá no Detrans, conversamos com o Dr. Braulio, né, sugerindo alguns redutores de velocidade, algumas longas faixas, que fruto da sugestão, da reivindicação de tantos e tantos moradores. E na oportunidade também, tivemos lá conversando com os responsáveis pelo curso de formação de mais 48 guardas do município. E lá podemos constatar, né, o excelente trabalho que vem sendo feito, né, de preparação, e também já tem acontecido em Joinville por conta da formatação da Guarda Municipal. E ficamos muito felizes pela recepção, não é? Na oportunidade conversamos com o comandante Newton, com o Mendonça, e também com o Caetano, e com os 48 formandos. Eles, inclusive, nos falaram da apreensão deles
por conta de um decreto do governo federal, do governo Bolsonaro, né, que tem aí criado alguma dificuldade com relação à efetivação, à nomeação desses guardas municipais. Mas eu acredito que o governo federal vai rever essa situação, até porque eles foram chamados... É nós, vereador Lio. Pois não? Conclui. Sim, senhor, vamos concluir os 40 minutos, 40 segundos. Foram chamados já, um concurso foi feito no ano passado, e eu creio na sensibilidade por parte do governo federal, que não vai criar dificuldades para a nomeação por conta dessa pandemia. A gente sabe que muitas coisas foram, não é, alteradas no seu curso de planejamento, mas manifesta aqui o nosso apoio, não é, ao excelente trabalho da Guarda Municipal e também a esses próximos profissionais que estarão agregando na segurança, no bem-estar da nossa comunidade. Concluímos 40 segundos, vereador presidente. Agora o PDT, vereador James Schroeder. Abre mão. Agora o Cidadania, vereadora Ana Rita. Abre mão. Abre mão também. Ok, terminou nosso tempo então partidário. Agora vamos escrever se algum líder gostaria de falar. Vereador Maurício Peixe. Espera só um pouquinho, João. Quem mais, líder? Quem mais, líder? Líder, alguém gostaria? O Roque. Quem mais? Odir. Quem mais? Alguém mais como líder? Não? Então tá bom. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também cumprimento a todos os funcionários, servidores e quem está nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, levantar aqui um assunto que nós temos que ficar muito preocupados, é a fiscalização. Está no blog do Toninho Neves e está já de conhecimento geral. Eu vou resumir um pouco isto porque é um pouquinho mais longo e eu quero ver se eu tenho tempo. Em 19 de 12 de 2015, a Prefeitura lançou o projeto Arte por Toda Parte, com o governo federal, para a rede pública com os estudantes, para dar curso, oferecendo aulas de dança. O valor desse convênio, R$ 3.260.870, com a contrapartida da Prefeitura de 260 mil, 3 milhões do governo federal. No dia 1º de junho de 2016, foi repassado R$ 596.400 à Prefeitura. A Prefeitura pediu o pagamento das outras duas parcelas em junho, ainda no ano de 2016. Foi indeferido pela Secretaria de Cultura do Governo Federal, porque ela não tinha utilizado o primeiro valor e não tinha prestado conta. Em outubro de 2019, o governo federal cobrou a execução da primeira parcela e não teve execução, não teve projeto, e o dinheiro estava aqui. Agora, estranho é que tinha sido contratado já a empresa para dar esse curso, a M2 Treinamento Profissionalizante de Curitiba, para a formação de 60 alunos em 24 meses. No dia 31 de março de 2020, empenhou R$ 249.990,90 para essa empresa. Daí, no dia 17 de abril, houve o cancelamento, cancelou. E no dia 30 de março, então, aparece a devolução no governo federal, no portal da transparência, de R$ 722.305,55. Por não dar a devida contrapartida e não cumprir o convênio contratado, o município perdeu R$ 3 milhões em recursos do governo federal. Em vez de usar o recurso do governo devolvido pela prefeitura, esta abriu crédito suplementar e bancou a despesa chamada a fonte 100, dinheiro do contribuinte de quase R$ 1 milhão. A prefeitura contratou a empresa M2 de Curitiba de treinamento
E eu entrei em contato com a empresa M2 de Curitiba. Para nossa surpresa, e já tinha sido falado pelo Toninho Neves, para nossa surpresa, essa empresa não ministra cursos de dança. Ela ministra cursos automotivos, ou seja, para carros, veículos, para mecânicos, forma mecânicos. Ela não está capacitada. Conclui, vereador Maurício. Então, infelizmente, eu vou ter que... Já teve um advogado aqui de Joinville, né? O Ricardo, doutor Ricardo, que já entrou também com ação. Sei que a Câmara não vai fazer nada porque nós não conseguimos investigar Rio Matias e outras situações. Agora, esta é gravíssima, gravíssima, vereadores. Esta situação de contratar uma empresa. Será de quem é essa empresa M2? É isso que nós queremos descobrir, ir atrás. E temos que fazer o nosso papel de fiscalizadores. Obrigado, presidente. Agora o vereador Roque Matei. Eu gostaria de colocar uma questão que nós levantamos hoje na reunião também do coronavírus, né, da nossa comissão lá. E uma carta que nós recebemos de um grupo de escolas de educação infantil aqui de Joinville, que tem mais ou menos um número, não tem um número correto aqui, mas em torno de 120 a 130 instituições de ensino privados de educação infantil, que enviaram uma correspondência para nossa comissão e que estão sofrendo sérias dificuldades, né, em relação à condução dos seus trabalhos, né, e pediram um espaço para vir conversar sobre esse tema. Eu acompanho essa questão da reabertura das escolas. Ontem ainda eu falei aqui que nós devemos começar a ter um debate do retorno das instituições de ensino, e o vereador D'Alonso já colocou a questão da educação superior, que também vai ser ouvida lá, né, vereador D'Alonso? Não sei se você vai falar um pouquinho sobre isso também, mas é importante que nós começamos a tratar desse tema, né, encarar de frente, porque mais cedo ou mais tarde a educação vai ter que retornar. Então, parece que está previsto lá, pelo decreto do governo do estado, para a educação voltar às suas atividades presenciais na educação básica a partir do dia 3 de agosto. Então, nós temos que verificar como é que as escolas vão caminhar, principalmente as escolas de educação infantil, nesse intervalo de tempo. Por isso, fizemos um requerimento e foi aprovado pela comissão para nós ouvirmos as escolas privadas da educação infantil em relação a essa caminhada. Como é que eles estão tratando desse tema da educação infantil durante a pandemia? Então, esse é um tema que nós estamos trazendo também para discussão na comissão do coronavírus. Era isso, presidente? Muito obrigado. Agora o Odir. O vereador Fábio também está se inscrevendo. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós comemoramos o Dia da Conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Nós temos visto aí nos últimos anos os estudos científicos nos revelam o quanto, vereador Roque, Vossa Excelência, que foi secretário da Educação, e todos nós vimos no dia a dia o quanto que a população, principalmente a infantil, em função exatamente porque houve mudanças nos hábitos alimentares, eles estão tendo uma obesidade mórbida elevada. A cada dia que passa, nós percebemos isso. Então, eu sei que as nossas escolas têm programas alimentares, a alimentação das nossas escolas, elas são balanceadas, mas também há necessidade de uma conscientização muito grande por parte dos pais. E a criança, como nós sempre falamos, a criança ela deve ser educada desde o início. E, principalmente,
o que está faltando é uma educação alimentar, porque uma criança obesa, com certeza, vereador Fábio, será um adulto obeso, e que nós sabemos toda a dificuldade que passa uma pessoa obesa. Então, era isso que eu queria falar, senhor presidente, e dizer, vamos cuidar das nossas crianças, educando-as na alimentação. Obrigado, senhor presidente. Agora, o vereador Richard. Presidente, senhoras e senhores vereadores, o meu tempo aqui, rapidamente, enquanto líder, aproveitando essa oportunidade, é falar sobre segurança pública. Na verdade, em que pese as ações no que diz respeito ao efetivo, continua ainda em discussão e não há nenhum tipo de empenho ou incremento do Estado nesse sentido, apenas as promessas que já se postergam há bastante tempo, e isso vem de governo a governo. Portanto, é um problema, assim, sem sombra de dúvidas, de um planejamento da segurança pública do nosso Estado. Agora, vale lembrar que, incansavelmente, aqueles que mantêm a ordem e a segurança pública da nossa região, não apenas os nossos policiais militares e civis, a Polícia Rodoviária prendeu 735 quilos de maconha que estavam destinados aí ao Estado de Santa Catarina, quando passavam aí, foram surpreendidos pelos policiais rodoviários federais, a quem aqui saúdo com a minha continência corriqueira, parabenizando pelos trabalhos e a preocupação da segurança pública do nosso município também. E mais ainda, um dos, antigamente, cercacheiros mais antigos aí, vão lembrar que isso era uma profissão. Virou oportunamente o nome emprestado para aqueles que ganham a vida ilicitamente nos crimes contra o patrimônio. Um dos indivíduos aqui do nosso município que foi fazer uma visita ao estado de Goiás, num intercâmbio de comunicação e de ações das polícias civis do estado de Goiás e do estado de Santa Catarina, em especial a nossa DIC aqui de Joinville, por uma coordenação e uma equipe muito atenta, conseguiram prender um indivíduo que tinha roubado R$1 milhão lá. E esse recurso, embora tenha sido de forma num crime menos grave e que de vez em quando denuncio aqui, a ausência de conhecimento daqueles que vão fazer a legislação lá em Brasília, quando não conseguem compreender que isso não é um roubo, é um furto, portanto deveria ter muito mais pena, e aí tem que se construir todas as condições jurídicas de poder prender esse indivíduo. Numa falha gigantesca da nossa legislação. Mas, de qualquer forma, a polícia faz o seu papel, cumpre as suas atividades, e aqui também a minha continência aos amigos da Polícia Civil que fazem um intercâmbio e, por isso, projetam a segurança pública da nossa comunidade, mesmo diante das dificuldades daqueles que nos governam, tanto em Brasília quanto no estado de Santa Catarina. Era isso, presidente. Obrigado. Agora o vereador Fábio. Senhor presidente, só para informar os senhores vereadores que na tarde de hoje, por ocasião da Comissão Especial do Covid-19, na condição de relator, eu propus a prorrogação por mais 30 dias desta comissão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, entendi que algumas ações estão acontecendo, irão acontecer, como, por exemplo, a questão da liberação do transporte coletivo, e essa comissão tem e pode ainda contribuir com a sua participação. Então, faço essa referência porque Vossa Excelência deve, ao término dessa sessão, apresentar esse requerimento que deverá ser aprovado, ele é encaminhado pelo presidente, o vereador Mauricinho já assim o fez, depois de deliberado lá na comissão, e deve ser uma questão regimental aprovada por todos os senhores vereadores. Então, só justificar aos nobres pares que a comissão entendeu por bem prorrogar por mais 30 dias a pedido desse relator, por entender que temos ainda muita coisa para contribuir e agir em cima dessa situação. Seria isso, senhor presidente. Ok. Alguém ainda quer falar como líder? Não tem mais ninguém. Então vamos entrar na ordem do dia. Pauta regimental. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia.
Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores. Onde é que está o requerimento? 57? 57. Ah, tá. Requerimento 57, 2020. Vou espelhar aqui. Requerimento número 57, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 64 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, devido à liberação do plenário, a prorrogação da comissão especial criada no objetivo de examinar e acompanhar, opinar sobre a emergência de saúde pública, a importância internacional relacionada ao coronavírus, Covid-19. Sala das Comissões, 3 de junho de 2020. Presidente da comissão, vereador Mauricinho Soares, do MDB. Em discussão, requerimento. Não havendo, em votação. Os vereadores que concordam, ao sinal positivo aí. Vereador Rich, o senhor concorda? E o Wilson? Concorda? Ah, tá bom então. Está aprovado. Ok. Esse era o assunto que o vereador Fábio estava falando. Pedido de informação 27. Rua Manuel de Souza, no bairro Petrópolis, uma via coletora, isso destinada a coletar, distribuir o trânsito, tem a necessidade de entrar e sair nas vias de trânsito rápido. Ou, aqui está arteriais, mas deve ser laterais, né? Ah, não, tá certo, arteriais. Possibilitando o trânsito dentro da região da cidade, na qual a velocidade máxima permitida de 40 km. Entretanto, está sendo praticado o contrário, e seja o excesso da velocidade e a imprudência dos condutores que acessam esta via desta maneira questionada. Existe algum projeto em análise de instituir e instalar redutor de velocidade na mesma, uma ondulação transversal na Rua Manuel de Souza? Existe respectivo projeto, qual o prazo de finalização? Caso não possua projeto específico, é possível estudo e viabilizar a técnica realizando na Secretaria de Planejamento Urbano Desenvolvimento Sustentável para a implantação de um redutor de velocidade entre o número 261 e 345 na Rua Manuel de Souza, gabinete do parlamentar. Quem é o vereador? Vereador Odir Nunes. Em discussão, requerimento, ao pedido de informação. Em discussão, o pedido de informação do vereador Odir. Não havendo. O vereador Facchini quer falar? Não. Não havendo, em votação. Os vereadores concordam? Eu sempre esqueço aqui também. Está aprovado o pedido de informação do vereador Odir. Pedido de informação 28. Só mais um minutinho. Não, deixa a mensagem. Ok. Pedido de informação 28. Pavimentação e revestimento do bloco de concreto Lajota com participação da administração pública. Como funciona a pavimentação de bloco de concreto Lajota? Quais os serviços que são realizados controlados pelo município da pavimentação com Lajota, do município de Joinville? Há serviços de terraplanagem, processo de pavimentação, revestimento a blocos de concreto? O município participa direto ou indiretamente do procedimento? Em caso de positivo, detalhe a participação do município no processo de análise. Projeto de autorização e execução do conjunto de operação de construção de corpo da via, bem como fundamentado a necessidade e exigência relativa às cotas de grades projetados de terraplanagem. Implantação de pavimentação de bloco concreto requer a escavação e transporte de material
constituinte no terreno natural ao longo do eixo tem qual destinação do resíduo? Material escavado e destinado ao transporte para os quais locais de aterro? Quais as especificações técnicas estabelecidas no recebimento dos resíduos? Matheus? Mais? Ah, tá. Então vamos ler aqui. Para um pouquinho. Qual fiscalizar o transporte e destinação do resíduo? Outra destinação além do aterro supracitados, locais de pavimentação definido e designada a fiscalização. Bota fora. Intervenção da fiscalização da administração pública no processo de lançamento e captação em camadas. Na comprovação da execução de projeto de pavimentação, blocos concretos em relação ao final de terraplanagem e observação da sanidade do material usado. Fim, evitar a presença de argila no material orgânico, etc. No colchão assentamento de blocos de concreto são exigidos materiais específicos de pedra, areia, média. Esse material fornecido à administração pública, há alguma intervenção pública na aquisição de fornecimento utilizados no material da realização de serviço nessa etapa de pavimentação? O bloco de concreto tipo lajota utilizando a pavimentação possui regras específicas quanto à espessura da resistência à compressão? A participação da administração pública na aquisição do fornecimento ou da utilização dos materiais? A intervenção de execução de serviço relacionado a águas pluviais, caixas coletoras e galeria? A participação da administração pública nesses serviços? A obrigação do assentamento do meio-fio? A participação da administração pública nesse serviço? Quais os que receberam pavimentos de bloco de concreto Joinville nos anos 2019 e 2020? Quais as ruas que estão em obras autorizadas para execução ou prevista de pavimentação no bloco de concreto Joinville atualmente? Qual o valor do investimento direto e indireto do município para a realização de pavimentação em blocos de concreto em Joinville? Qual o valor reservado do orçamento do município para a realização de manutenção e pavimentação de blocos de concreto? Quais as empresas contratadas pelo município dos órgãos responsáveis pela autorização ou execução de serviço de pavimentação em bloco de concreto? Vamos lá, Matheus. Qual o valor da arrecadação da Fazenda Pública do município de 2019 relativo ao imposto sobre serviço qualquer? Gabinete do Parlamentar, vereadora Tânia Larso. Em discussão, pedido de informação. Não havendo. Em votação, vereador Odir. Senhor presidente e senhores vereadores. Vereadora Tânia, eu quero parabenizar Vossa Excelência por este pedido de informação, porque desde o início nós estamos alertando sobre a forma descabida do afrontamento à Lei 866, que é a Lei de Licitações. E eu já quero dizer que eu praticamente já vi praticamente quase todas as perguntas idênticas sobre que foi encaminhado a um órgão de controle externo. Porque, se não vejamos, essas lajotas que estão colocando, elas têm as especificidades corretas? Elas têm a durabilidade ou a dureza, as provas laboratoriais? Senhores vereadores, eu quero dizer para vocês, não precisa ter bola de cristal. Mas logo, logo nós vamos ter coisa por aí. Se a prefeitura não foi capaz de verificar a fragilidade das obras estruturais, das galerias, das obras do Rio Matias, como é que vai ter a capacidade de provar tecnicamente, cientificamente, a dureza deste material que está sendo colocado nas nossas ruas?
porque depois nós vamos pagar o preço, a sociedade vai pagar o preço. Aonde estão as notas fiscais destas lajotas produzidas e, aliás, colocadas nas ruas de Joinville? Aonde está o atestado de responsabilidade técnica? A sondagem do terreno, enfim, eu quero dizer aos senhores que eu já tive conhecimento de praticamente, vereador Ninfo, de um questionário que foi encaminhado a um órgão de fiscalização externo, e quero dizer, senhores vereadores, que eu espero e não estou torcendo, porque a pior coisa que tem é a gente torcer pelo mal dos outros, porque isso reverte contra si próprio. Mas nós vamos ter problemas com essa questão das lajotas. Aliás, eu encaminhei para toda a minha rede social, querendo saber se eles têm função do Covid-19, que a gente não pode se ausentar. Encaminhei e recebi muitas reclamações e denúncias do serviço mal feito. Vereadora Tânia, eu acho que antes da prefeitura responder esse seu requerimento, esse seu pedido de informação, nós vamos ter surpresa por aí, que eu não gostaria que isso tivesse. Mas eu acho que nós vamos ter. Eu não sou da teoria do achismo. Eu tenho quase a certeza de que órgãos externos de controle externos vão pegar alguma coisa, porque tem muita coisa errada com relação a essa pavimentação, e em função da participação de agentes políticos na organização das ruas. Quero dizer isso, não estou torcendo, mas eu tenho quase a certeza de que antes do seu pedido, da resposta do seu pedido, nós vamos ter algumas ações do órgão do controle externo. Obrigado, senhor presidente. Ok. Continua a discussão, pedindo informação. Não havendo votação, os vereadores que concordam, está aprovado o pedido de informação. Agora o 29. Pedido de informação 29. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 195 do Regimento Interno, observado o artigo 8º, 6º, 68 da Constituição da Lei Orgânica, vem requerer fiscalização do Poder Legislativo com o seguinte teor. Edital 655.11.541/2020, DETRANS, concorrência número 001 de 2020, Departamento de Trânsito, DETRAN, solicita as seguintes informações. Qual a atual da situação do processo? Quais serão as próximas etapas? Detalhar a informação. Quais foram os critérios utilizados da administração na escolha de locais de instalação de lombadas físicas, como também lombofaixas descritas no edital? Detalhar a informação. Gabinete do Parlamentar, vereadora Iracema do Retalho. Ele tem lá, o James daí. Pede para ele que eu vou pedir para ele. Em discussão, o pedido de informação da vereadora Iracema. Não havendo votação, os vereadores que concordam, está aprovado o pedido de informação da vereadora Iracema. Agora qualquer? É o 31, o outro. Agora o pedido de informação 30. Se vocês escutarem alguma conversa paralela aí, que eu estou falando com o Matheus aqui no suporte, tá? Pedido de informação 30/2020. Cemitério Vertical, Municipal São Sebastião.
Como são oferecidos serviços relacionados ao cemitério vertical ao município? A venda dos túmulos? Quem administra esse serviço junto ao município? Quais as ampliações da reforma estão sendo feitas nessas áreas? Enviar cópia do projeto e da licitação relacionada. Qual a receita obtida pelo município relacionado ao cemitério vertical? Encaminhar cópia do contrato, a exploração do serviço e as vendas das áreas reservadas. Quais as capacidades de cemitérios verticais no município? Qual o percentual desta capacidade que está disponível? Gabinete do Parlamentar, vereadora Tânia Larso. Em discussão, pedido de informação, vereadora Tânia, depois vereador Odir. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, passando sempre no cemitério municipal e até no São Sebastião, você vê a expansão daquelas galerias, aquelas galerias do cemitério verticais. E a gente não tem noção de valores, a gente não tem noção de projetos. Então, o pedido de informação geralmente que o vereador faz, eu pelo menos, é para que eu quero saber como que andam os procedimentos públicos de acordo com a empresa, geralmente, que é acordado, que é através de licitação, é feito com o município. E a gente vê ali pelo Autocar Derfel várias, né, várias expansões, estão expandindo mais, tirando algumas árvores dali, só que o que de recurso vem de encontro ao município, ao caixa do município? Outra informação, como é que é feito esse controle? Porque as pessoas de baixa renda estão indo para os cemitérios fora, não ali, até porque ali está superlotado. Mas aquela pessoa também que não pode pagar. Eu sei que vai sair o ossário agora, mas como é que é feito isso? Então, eu gostaria de ter essas informações, ver como é que é feito o contrato com o munícipe em relação, porque na hora que ele perde o ente querido, assina, faz, negocia, depois lá na frente que vem a dor de cabeça. Quanto paga mensal, quanto é que é cada gaveta lá paga, tem que botar no cash, no dinheiro. Então, essas informações eu quero saber, até porque às vezes as pessoas me questionam, eu não sei, né? Isso é importante, isso é o trabalho da gente de fiscalizar. E também verificar, né? Porque o São Sebastião está enorme, até uma época a comunidade lá questionou, né? Que tinham gavetas até de frente com a casa, você abria a janela, estava expandindo as gavetas, mas o muro era baixo ali, né? Então ficava bem na visão das pessoas. Então, essa é uma informação que eu estou pedindo ao município, né? Juntamente com as empresas hoje que estão administrando todo esse procedimento, para que a gente tenha conhecimento. Era isso. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora Tânia tocou num ponto que nós há muito tempo vimos discutindo isso. Nós vivos temos também que planejar não só a cidade, o gestor público não planeja só a cidade para os vivos, mas também tem que planejar a cidade para os mortos. Mas, pelo jeito, essa gestão nem planeja a cidade para os vivos e nem para os mortos. Se não, vejamos, senhores, a grande preocupação, o vereador Cláudio Aragão, Vossa Excelência, que conhece muito bem o cemitério do Fátima, que aquele terreno foi doado, se não me falha a memória, pela família Costa e mais alguns, todos os nossos cemitérios estão praticamente com a sua capacidade esgotada, vereador James. Vossa Excelência, que trabalhou na Fundema, sabe o quanto os nossos cemitérios estão, e a vereadora Iracema, que praticamente conhece todos os cemitérios, porque faz parte, é ministra das Exéquias, e nós não criamos mais nem uma área para os cemitérios. A última área que foi criada para os cemitérios foi no primeiro governo do seu Fraita, quando
o João Gaspar era vice do Freita e nós, por ter um conhecimento em função do futebol, pedimos a ele, eu nem era vereador, mas era o líder aqui do Rio Bonito, que se criasse, comprasse-se uma área e fizesse um cemitério aqui no Rio Bonito. E o seu Freita viajou para a Europa, ele não queria fazer, e o Gaspar assumiu e disse, eu vou fazer o cemitério lá do Rio Bonito. Já se passaram 35 anos. Hoje, portanto, o pessoal de Joinville estão sendo enterrados aqui no Rio Bonito, e a capacidade do nosso cemitério aqui está praticamente esgotado. Evidentemente que com a vinda, isso é cultural, né? Isso é cultural, nós vamos ter que fazer talvez uma conscientização, e aí as igrejas também já estão participando disso, de fazer a cremação. A cremação. E eu quero dizer, hoje o município já deveria estar pensando para fazer todas as tratativas de licenciamento de áreas, buscar áreas para se implantar o cemitério. E acho que os cemitérios nem deviam ser, viu, vereador Ninfo, comandados pela prefeitura, isso devia ser terceirizados. E a prefeitura, sim, entrar, vereador Jaime, com aquelas pessoas que necessitam, que são necessitadas, que são amparadas por lei, paga pela sociedade, que é aqueles que não podem custear o sepultamento do seu ente. Este é uma preocupação. Nós tivemos, o vereador Maurício lembra, quando o vereador James, eu acho também, quando era para ser implantado o cemitério vertical, não da forma como foi feito em cemitério público, em terreno público, mas um cemitério vertical, a exemplo de várias cidades que hoje não tem mais aquele sistema tradicional de sepultamento, e sim um cemitério vertical. Portanto, vereadora Tânia, nossos parabéns, e é evidente que nós também temos que preparar os locais para os mortos também, porque o dia que nós fomos enterrados, alguém também, ou cremados, alguém também pensou em nós. Obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o vereador Richard. Pode falar. Obrigado, presidente, pelo tempo aí para discutir o requerimento da vereadora Tânia Larson. Primeiro, para parabenizá-la, porque esse era um assunto que nós, no começo da legislatura, levamos isso à comissão de urbanismo. E, se não me falha a memória, visitamos eu, o vereador Jaime Evaristo e o vereador Fábio D'Alonso, e havia mais algum vereador, o vereador Paraíba também, numa denúncia que fizeram lá no cemitério municipal. Eu tive o desprazer, né? Mas a gente compreende, faz parte da construção da vida do ser humano, saber que nós temos nosso nascimento, temos a nossa partida aqui. No dia 20 de março eu tive a dura perda, né, na nossa família, do meu pai, e a minha surpresa foi exatamente essa. O vereador Odir aqui falou sobre terceirizar, talvez ele não tenha enterrado alguém tão rapidamente, mas o cemitério está muito terceirizado. Eu não paguei R$7.000 para a prefeitura de Joinville para poder colocar meu pai numa gaveta. Eu paguei para uma empresa. Eu negociei com uma empresa. A única coisa que me resta aí é, uma vez por ano, pagar 200 e poucos reais de imposto, que também acho que penso que seja um absurdo, né? Visto que eu pago da minha casa aqui R$800, vou pagar um pedaço quadrado lá. Enquanto estiver por aqui, a gente vai honrar o compromisso, mas acho que isso, para mim, é um absurdo. E mais absurdo ainda é que estas terras, vereadora Tânia, a senhora está coberta de razão. Eu acho que realmente deve, mas eu quero, quando se fala em órgão de controle, eu quero dar o nome do órgão de controle. O nome do órgão de controle chama, nesse caso específico, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E se os senhores vereadores quiserem anotar, já existe um inquérito civil, vereadora Tânia Larson, a senhora pode depois acompanhar. É importante isso, porque de lá já tem algumas coisas para subsidiá-la, inclusive, no montante das respostas que virão do Executivo, porque o Executivo já respondeu ao Ministério Público, inclusive, sobre o inquérito civil número 06-2019,
00003652. E ali eu percebi que existem algumas respostas que me deixam, enquanto homem público, atônito, porque alguém, sobre sua responsabilidade, ou pelo menos compreendendo que dele era a responsabilidade, autorizou que aquelas coisas acontecessem. Então, eu acho que, como a administração pública, diferente da administração privada, que esconde de vez em quando alguns percalços, na administração pública pode-se tentar por um tempo, mas em tempo se discute. Eu quero, vereadora Tânia Larson, lhe acompanhar em número, grau e gênero em cada uma dessas suas respostas, quando a senhora recebê-las. Sei que a Câmara recebe, vou pedir para a minha assessoria acompanhar, porque aí sim eu também compreendo que sabe, é inconcebível que eu vá dentro de um espaço público, o cemitério vertical é um cemitério público, é do município de Joinville. Com que argumento uma empresa se estabelece, não tem laços, e as respostas estão aqui. Se as senhoras e senhores quiserem acompanhar ali, vão ver a resposta executiva. Não há documentos da autorização para que aquilo acontecesse. Não há nada, absolutamente nada. Não existe registro da prefeitura sobre isso. Então, penso eu que as pessoas serão responsabilizadas sim, a senhora está correta, eu não penso e não consigo compreender, porque algumas famílias têm condição e vão fazê-lo. R$7.000 é muito dinheiro para se utilizar de um espaço público, uma construção, seria lá um prédio, ou uma gaveta onde nós colocamos os restos mortais dos nossos entes queridos, e aí você vai para um balcão de negociação privado dentro de um espaço público. Ora, por mais que eu me esforce, nós tentamos na primeira reunião, eu me lembro que chamei a atenção do vereador Jaime Evaristo, chamei a atenção no bom sentido, viu, vereador Jaime, não foi de compreender que havia necessidade de se deslocar. Vossa Excelência, inclusive, convidou a comissão para ir lá. Fecharam uma rua no cemitério, sabe? E aí passa a comercializar aquele espaço um terceiro que não a prefeitura, e ainda que a prefeitura tenha lá as suas condições. Eu vejo que os cemitérios de periferia, de vez em quando, batem as nossas portas, eu acho que dos senhores também, alguém em condição fora da curva, não tem o que fazer, existe um atendimento social dentro da secretaria que permite, pelo menos, guardar os restos mortais da família. Agora, isso é uma coisa que nós precisamos, enquanto está acabando meu tempo, mas parabenizar a vereadora Tânia, voto com a senhora e acompanho, faço questão de acompanhar, porque tem as notas fiscais, eu tenho, vereadora Tânia Larson, 32 notas fiscais, de tempos em tempos, de tudo que aconteceu historicamente, e vou, com certeza, lhe ajudar a contribuir isso aí. Fico feliz porque o Ministério Público já está tomando posse disso, e o inquérito é de 2019, portanto, nesse caso aí, eu estou dando o nome do órgão de controle, chama Ministério Público do Estado de Santa Catarina, está bem adiantado já essa investigação para punir e resolver essa situação definitivamente dos cemitérios públicos aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Está escrito ainda o vereador Jaime, o vereador Mauricinho e depois a vereadora Iracema, tá? Agora o vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente e nobres pares, é um assunto que temos que dar total apoio nesse sentido. Eu quero dizer à vereadora Tânia Larson que sou favorável. Assim que Vossa Excelência receber essas informações do Poder Executivo, eu vou convidar os responsáveis referentes a essa situação. Trabalhamos, a comissão trabalhou, o líder também, o vereador Richard, comentou esse assunto referente a nós, e eu sei que é através de uma portaria. A portaria é uma normativa, né? Se for por lei é diferente, temos que trabalhar dessa forma. Quando nós levantamos aquele assunto, Vossas Excelências participaram, referente à questão de tomar as ruas do cemitério. Quando Vossa Excelência, vereador Odir, que temos que trabalhar na questão dos vivos, mas também na questão dos entes queridos, da sociedade em geral, que temos que trabalhar porque é uma cidade também. Tem as ruas de acesso, não tem acessibilidade, ainda tirar as ruas de acesso, onde as pessoas chegam mais próximo para chegar à sepultura. Então, veja hoje a dificuldade de chegar.
o automóvel da funerária não chega mais no local, deixa lá embaixo e as pessoas passam pelos túmulos. Veja a dificuldade, se Vossas Excelências vão ao cemitério, ou só naquele momento quando vão alguém que vai ser sepultado, veja a dificuldade que é. Então, eles estavam tentando tirar todas as ruas principais. E nós intervimos, junto com os vereadores, fomos visitar em loco e conseguimos impedir. Agora, a questão do cemitério vertical é um absurdo. Nós temos que analisar, verificar essa situação. Não podemos deixar isso. O valor é um absurdo. Ainda, eu fiquei sabendo que é cobrado anual. O que é isso? Usando o patrimônio público, o patrimônio da sociedade, do município, e uma empresa privada ainda cobra alguma coisa a mais. Se fosse particular, lá na São Simão nós temos um particular. Aí tudo bem, é um direito do empresário cobrar a manutenção. Agora, o público não existe. A pessoa já paga e paga caro. Então, eu gostaria até antes de chamar isso na comissão, mas eu quero esperar, vereadora Tânia, esperar, assim que chegar, a gente vai fazer uma grande discussão na comissão de urbanismo, para que a gente possa, eu sei que já era para ter feito, seguramos um pouco isso aí, o vereador Richard tem razão, que nos provocou referente a isso, né? Os vereadores também, a gente não fez, mas agora vamos fazer para poder levantar isso. Não podemos deixar o particular, o privado, estar no órgão público, usando toda a terra. Imagina se ele fosse pagar um local apropriado, que é no próprio cemitério. Se não fosse no cemitério, qualquer outro lugar, ele teria que pagar o terreno para poder construir. Agora, usa o espaço público do centro da cidade. Imagina o valor que teria um terreno desse ali. Ele usa e não paga nada para a prefeitura, eu acredito, pelo espaço. Paga, no caso, quando as pessoas, isso eu quero até saber, quando as pessoas são sepultadas e colocadas na gaveta, daí ele deve pagar alguma coisa, eu acredito. E as pessoas reembolsar os valores de R$7.000 ou mais, não sei, dependendo do local. Se é na altura é mais cara, no alto ou no baixo é mais barato, o intermediário é outro valor. Eu acredito que deve ter valor diferente, pela altura, por baixo e tal, porque para fazer a manutenção lá em cima é mais cara. Então deve ter alguma coisa. Mas cobrar manutenção, valores diferenciados, iniciativa privada em cima de algo particular. Iniciativa privada em cima de um patrimônio público. Por portaria, qual o valor que a prefeitura recebe de cada sepultamento? Né? A funerária, o responsável paga alguma coisa pelo local onde ele se instalou? Então, tudo isso é importante. Então, eu quero, senhor presidente, dizer que queremos ouvir os responsáveis referentes a esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Agora o vereador Mauricinho. O vereador Mauricinho não está aqui? Estava aqui. Pode ser que ele saiu da plataforma? Vereador Mauricinho Soares. Vamos pular ele então. Vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Queria dar os parabéns para a Tânia, sim, porque a gente tem muita reclamação quanto a isso aí. Outra coisa também é as empreiteiras. De uma cobra 700, de outra 800, e eu vejo um preço muito alto só para tirar tampa e para enterrar o ente querido. 700, 800, mesmo que seja particular, mesmo que seja da prefeitura. E eu queria dizer também, porque eu valorizo muito o que é um trabalho bem feito. Eu quero dar os parabéns também para o pessoal da prefeitura que trabalha com esse órgão de fazer os inteiros lá no Rio Bonito. Eu já fiz muito inteiro lá no Rio Bonito, porque lá, graças a Deus, aqueles que não têm condições, eles têm o túmulo para 5 anos.
Se até 5 anos eles não conseguirem pagar, daí eles perdem novamente para outra pessoa. Mas é bom porque eles têm tempo para 5 anos. E muitas famílias, às vezes, não sabem desse trabalho social, quanto a isso aí da prefeitura. Então, eu, como disse o Odir Nunes, eu já fiz muito isso. Eu sou daquele tempo que muitos defuntos eu levei na minha belina, na minha belina antiga. Eu levava os defuntos lá do Portinho para o cemitério. Cansei de fazer isso. Isso não é mentira, é verdade. Quantas vezes eu fiz isso? A funerária lá da Visconde de Tonai, ela não queria nem ver eu chegar. Quando eles viam a belina vermelha chegar, já ficavam de cara feia, porque lá eu pedi ajuda. Eu não queria vela, não queria flor, eu não queria nada. Naquele tempo, atravessava um sarrafo no caixão e botava as velas, comprava no supermercado, e lá a gente conseguia fazer o velório igual aos outros. Depois mudou, daí era o conjunto e tal, mas eles não gostavam de mim, não, mas eu nem ligava, não estava nem aí, não me importa. Mas assim, eu acho que foi um assunto muito bem colocado, tá, Tânia? Porque realmente, no nosso cemitério de São Sebastião aqui, eles chamam de condomínio. Isso que o Richard falou que ele vai pagar lá, 200, não sei quanto que é aqui no cemitério, é 100. Mas aqui tem condomínio. As pessoas se assustam, mas eles vão cobrar condomínio. Então, uns falam imposto, mas muitos, geralmente aqueles que trabalham lá, eles chamam de condomínio. Então, muita gente não pode estar pagando todo ano o imposto. A gente paga tanto de uma casa, mas vai pagar um tanto de uma gaveta. Então, eu acho que é muito pertinente essa discussão aí, sim. E quero dizer que, além da funerária lá do Visconde de Dói ficar brava comigo, eu sempre fui bem atendida por aí, principalmente na prefeitura. Quer ver defunto terá de graça, é falar com a Iracema. Eu tenho os perames, todos os caminhos, muito rapidinho, e graças a Deus, essas pessoas têm esse auxílio, graças a Deus. Uma boa tarde. Ok, vereadora, continue a discussão, pedido de informação. Vereador Odir, o senhor foi citado, porque o senhor já falou sobre esse assunto, né? Vou liberar mais 2 minutos para o senhor. Obrigado, senhor presidente. Sempre disse que Vossa Excelência, tem dias que Vossa Excelência está um poço de bondade, e às vezes perde, não obedece muito o regimento. Mas sobre esse assunto, eu acho, o vereador Jaime, é um assunto que tem que ser levantado na Comissão de Urbanismo. Na legislatura passada, os vereadores novos, o vereador Cláudio Aragão estava lá, o vereador Fábio D'Alonso, vereador Facchini, vereador Maurício. Nós estamos tendo, desde 2009, as funerárias estão trabalhando, vereador Ninfo, sem licitação. E isto vai fazer o quê? Lá na frente nós vamos ter um problema, a mesma coisa que aconteceu com as empresas de ônibus, quando houve um desequilíbrio financeiro. Nós vamos... em 2015, já tínhamos funerárias que tinha lá, o vereador Richard, um planejamento em função desse desequilíbrio econômico-financeiro, 13 milhões naquela época que iam requerer a prefeitura. Por isso, é importante que a gente faça um debate, e o vereador Maurício, que é talvez de todos nós vereadores, é o que mais conhece esse problema, e o problema que não era obedecido o direito do rodízio. Então, houve uma ampla discussão, e eu quero dizer que alguns proprietários de funerárias ficaram chateados quando nós levantamos esse problema, mas esse é o nosso papel, presidente. E o vereador Jaime, lá em 2016, aliás, nessa legislatura, levantou a venda das ruas. E, só mais um momentinho, senhor presidente, eu quero dizer que estou com muita frequência no cemitério São Sebastião, porque lá estão sepultados o meu pai, a minha mãe, 2 irmãos, a minha cunhada,
e um sobrinho e muitos amigos, porque o cemitério São Sebastião também foi implantado em 74, mais ou menos, quando eu vim morar numa meia-água ali na Rua Soledade, esquina com a Toribio Soares, e naquela época estava sendo implantado o cemitério. Então, eu acho que esse é um assunto pertinente à Câmara para se discutir. Obrigado, senhor presidente. Ok, continua ainda em discussão. Não havendo em votação pedido de informação, os vereadores que concordam. Vereador Adilson, aprova? Ok, está aprovado por unanimidade. Agora nós vamos entrar no pedido de informação 31. Vereadora Ana. Vereadora Ana Rita, eu vou sair uns 5 minutinhos aqui e eu vou passar a leitura do pedido de informação 31. Ele tem quantas páginas? Tem 7 páginas. Eu estou com a minha garganta um pouquinho assada também. Eu vou pedir para o vereador James, que é o primeiro secretário, ele vai fazer a leitura e passa a coordenação do trabalho para a nossa vice-presidente, a vereadora Ana Rita, nesse momento. Certo, presidente. Assumindo a mesa, então. Vereador James, pode fazer a leitura. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, tenham toda a paciência do mundo com este leitor. Pedido de informação de número 31/2020. Vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 195 do Regimento Interno e observando o disposto nos artigos 8º, incisos 9º, 68, inciso 19 da Lei Orgânica, solicita, após a aprovação do plenário, envio de ofício ao Executivo Municipal, para que envie documentação e as informações solicitadas sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo com o seguinte teor. A respeito do balanço da gestão de 2019, encaminhado por ofício à Câmara de Vereadores de Joinville, pergunto. 1. Sobre o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Despesas segundo categorias econômicas. Letra A. Verificamos que a despesa outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 49.899. Quais serviços foram pagos e contratados por esse valor? Especificar contratos e licitações. Letra B. Quais foram as principais ações e metas para esta pasta no ano de 2019? Tais ações foram atingidas com um orçamento de R$ 49.899. 2. Sobre a Secretaria de Administração e Planejamento. Letra A. Qual a razão que essa pasta teve uma despesa de R$ 91.517,15 com indenizações e restituições trabalhistas? Essas indenizações tratam especificamente de quais situações? Quais ações estão sendo tomadas para esse tipo de despesa, para que esse tipo de despesa diminua? Letra B. Verificamos a despesa de R$ 16.391 com diárias. Especificar. 1. Quais servidores pegaram diárias? 2. Para qual finalidade específica? E 3. Quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida? Letra C. Verificamos também a despesa de R$ 194.960,96, com passagens e despesas com locomoção. Especificar quais as passagens e despesas foram custeadas por esse montante e quais os benefícios foram trazidos para a Secretaria com tal investimento. Letra D. Despesa com locação de mão de obra, no montante de R$ 8.466.080,28. Especificar contratos e licitações. Letra E. Quais obras e investimentos nas instalações da Secretaria foram feitos em 2019, no montante de R$ 664.183,15. Especificar as melhorias, bem como indicar o contrato e ou licitação. Letra F. Quais os equipamentos e materiais permanentes foram adquiridos em 2019 pela Secretaria, com um montante de R$ 827.000
R$ 1.293,85. Especificar as melhorias, bem como indicar o contrato e ou licitação. 3. Sobre a Secretaria da Fazenda. Letra A. Verificamos a despesa de R$ 65.230 com diárias. Especificar quais servidores pegaram diárias, qual a finalidade específica e quais são os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. Letra B. Verificamos a despesa no montante de R$ 10.832.760 com 20 centavos, com sentenças judiciais. Quanto desta despesa refere-se a questionamento acerca da legislação da COSIP? Indicar o porquê da existência da despesa e se a mesma refere-se a condenações e se as mesmas se referem à falta de adequação na legislação municipal. Letra C. Quais os serviços de terceiros, pessoa jurídica, foram contratados em 2019, com um montante de R$ 8.368.526 com 1 centavo? Letra D. As indenizações e restituições realizadas em 2019, no montante de R$ 1.906.502 com 94 centavos, tratam mais especificamente de quais situações? Letra E. Justificar o motivo do aporte de R$ 28.502.047 com 30, e 47 reais com 30 centavos para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social. Especificar a data do aporte e o que motivou a realização do mesmo. 4. Sobre a Secretaria de Comunicação. Quais outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, foram contratados no montante de R$ 8.368.526 com 1 centavo em 2019? Especificar contratos e licitações. 5. Sobre a Secretaria de Gestão de Pessoas. Letra A. Por qual razão essa pasta teve despesa de R$ 279.330 com 83 centavos, com indenizações e restituições trabalhistas? Essas indenizações tratam especificamente de quais situações? Quais são ou quais ações estão sendo tomadas para a redução desta despesa? Letra B. Justificar o motivo do valor de auxílio alimentação de R$ 9.150.421,82 desta pasta ser superior ao valor de vencimentos e vantagens fixas, R$ 8.484.591 com 70 centavos. Qual o valor de auxílio alimentação percebido por cada servidor? Sobre a Procuradoria-Geral do Município, item 6, no caso. Letra A. Verificamos a despesa de R$ 12.055 com diárias. Especificar quais os servidores pegaram diárias, qual a finalidade específica e quais são os benefícios trazidos à pasta com despesa da diária concedida. Letra B. Identificar quais os contratos de licitações aportaram a despesa de outros serviços de terceiros, pessoa física, no montante de R$ 1.979.299 com 37 centavos. 7. Sobre a Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública. Letra A. Identificamos a despesa de 2019 com alocação de mão de obra no montante de R$ 9.592.955. Quais serviços comportam essa despesa? Especificar contrato e licitação. 8. Sobre a Secretaria de Educação. Letra A. Verificamos que no balanço consta a despesa de indenizações e restituições trabalhistas no montante de R$ 8.381.490 com 5 centavos. Estas indenizações tratam-se especificamente de quais situações? Quais medidas estão sendo tomadas para a redução desta despesa? Letra B. Verificamos a despesa de R$ 86.248 com diárias. Especificar quais os servidores pegaram essas diárias, qual a finalidade específica e quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. Letra C.
Identificamos a despesa de 2019 da alocação de mão de obra, no montante de R$ 47.879.644,49. Quais serviços comportam essas despesas? Especificar o contrato e licitação. Letra D. Quais obras comportam a despesa de obras e instalações no montante de R$ 6.852.653,85 realizados em 2019? Letra E. Quais equipamentos e materiais permanentes foram adquiridos em 2019 com o valor de R$ 22.948.346,31? Quais melhorias foram implementadas ou implantadas na educação com a compra de tais materiais? Letra F. Quais imóveis foram adquiridos no montante de R$ 3.135.000? Qual o planejamento da Secretaria para a utilização destes imóveis? 9. Sobre a Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA. Letra A. Verificamos que no balanço consta despesas de indenizações e restituições trabalhistas no montante de R$ 497.785,55. Essas indenizações tratam especificamente de quais situações? Quais medidas estão sendo tomadas para a redução desta despesa? B. Identificamos a despesa de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 54.044.504,56 em despesas correntes, e também obras e instalações, no valor de R$ 26.135.027,51 em despesas de capital. Poderia diferenciá-las e exemplificá-las, por gentileza? C. Quais imóveis foram adquiridos com o valor de R$ 1.453.793,15 em 2019? Qual o planejamento da Secretaria para a utilização destes imóveis? 10. Sobre a Secretaria de Esportes. Letra A. No que consiste a aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos, entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 1.048.564,44 para esta pasta? B. Verificamos a despesa de R$ 67.462 com diárias. Especificar quais os servidores pegaram essas diárias, para qual finalidade específica e quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. C. Listar quais materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita foram oferecidos pelo município de Joinville em 2019 com o valor de R$ 396.000. D. Verificamos também a despesa de R$ 334.604,35 com passagens e despesas com a locomoção. Especificar quais passagens e despesas foram custeadas por esse montante e se a despesa é paga somente para servidores do município ou para atletas que nos representam também. E. Identificar quais contratos e licitações comportam a despesa de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no montante de R$ 429.995,37. F. A despesa outros auxílios financeiros a pessoas físicas, no valor de R$ 2.750.450 é destinado a atletas. Quais esportes estão recebendo tal auxílio? 11. Sobre a Secretaria de Cultura e Turismo, Secult. Letra A. Verificamos a despesa de R$ 98.728 com diárias. Especificar quais os servidores pegaram diárias, para qual finalidade específica e quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. B. Verificamos que no balanço consta a despesa de indenizações e restituições trabalhistas, no montante de R$ 200.120,50. Essas indenizações tratam especificamente de que situações? Quais medidas estão sendo tomadas para a redução dessa despesa? 12. A Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, SEPUD. Letra A. Verificamos que no balanço consta a despesa com indenizações e restituições trabalhistas, no montante de R$ 510.158,56,
Essas indenizações tratam especificamente de quais situações? Quais medidas estão sendo tomadas para a redução desta despesa? 13. Sobre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, SAMA. Letra A. Vereador James, eu preciso prorrogar a sessão, eu pensei que estava acabando já, mas ainda falta 3 folhas, né? Sim. Isso. 2, na verdade. Então, só vamos fazer a leitura, tá? Mas eu preciso antes constar o plenário para prorrogar a sessão. Minha discussão é a prorrogação da sessão. Os vereadores façam sinal para ler essas 2 folhas só. Ok, está aprovado. Pode continuar, vereador James. Prorrogação da sessão. Muito bem. 14. Sobre a Secretaria de Assistência Social. Letra A. Verificamos que no balanço consta a despesa com indenizações e restituições trabalhistas no montante de R$ 624.696,90. Essas indenizações tratam especificamente de quais situações? Quais medidas estão sendo tomadas para a redução dessa despesa? B. Verificamos a despesa no montante de R$ 265.647,50 com sentenças judiciais. Quais ações que ensejam tais condenações judiciais? Quais medidas estão sendo tomadas para a redução desta despesa? C. Identificamos 2 tipos de despesa com indenizações e restituições. Uma no valor de R$ 368.916,15 e outra no valor de R$ 74.517,16. Poderiam exemplificá-las e justificá-las? 15. Sobre o Fundo Municipal de Assistência Social. Letra A. Verificamos a despesa de R$ 85.372 com diárias. Especificar quais os servidores pegaram diárias, qual a finalidade específica e quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. Letra B. Identificamos a despesa de R$ 357.132,51 com material de consumo. Que tipo de materiais o Fundo Municipal de Assistência Social adquire, que entraram nesta classificação? C. Quais os serviços de terceiros foram contratados com montante de R$ 1.390.550,63? Especificar contratos e ou licitações. 16. Sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Letra A. Qual a razão desse fundo ter um orçamento tão pequeno? Não foram realizadas ações às pessoas portadoras de deficiência em Joinville no ano de 2019? 17. Sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Verificamos a despesa de R$ 11.011 com diárias. Especificar quais servidores pegaram diárias, qual a finalidade específica e quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. 18. Sobre a Secretaria de Saúde. Verificamos que no balanço consta despesa de indenizações e restituições trabalhistas no montante de R$ 3.425.799,37. Essas indenizações tratam especificamente de que situações? Quais as medidas estão sendo tomadas para a redução dessa despesa? Letra B. Verificamos a despesa de R$ 589.800 com diárias. Especificar quais os servidores pegaram essas diárias, qual a finalidade específica e quais foram os benefícios trazidos à pasta com a diária concedida. Letra C. Verificamos também a despesa de R$ 366.486,55 com passagens e despesas com a locomoção. Especificar quais passagens e despesas foram custeadas por esse montante e quais os benefícios trazidos à Secretaria com tal investimento. Gabinete Parlamentar, dia 27 de maio de 2020, assinado eletronicamente, Ninfo Koenig. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, está lido o pedido de informação. Nós vamos deixar essa discussão para a semana que vem, que eu também quero comentar sobre esse assunto aí também, e com certeza outros vereadores vão querer discutir também. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 8 de junho de 2020, segunda-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.